Mas eu começo o programa falando de saúde e hoje a gente vai falar sobre tireoide, que também me preocupa sempre, porque às vezes você fica achando que tá triste, que tá desmotivada, que o cabelo tá caindo, que você tá engordando, que você tá com depressão e não foi ver seus índices hormonais, não sabe por onde andam seus hormônios tireoidianos. E aí hoje a gente vai tentar entender tudo isso, a diferença do hiper e do hipotireoidismo, e para isso a nossa produção convidou alguém que entende do assunto, que vai nos ajudar. É o Dr. Matheus San Romão, ele é endocrinologista, atua atualmente na área de emagrecimento saudável e medicina integrativa. Seja muito bem-vindo, viu? Muito prazer, uma alegria te receber. Vamos sentar aqui para a gente conversar? Claro. Não sei se você ouviu agora a minha introduçãozinha, me preocupa porque às vezes as pessoas falam que estão sentindo um monte de coisa e eu aqui do lado fico pensando assim, será que os hormônios tireoidianos estão em ordem? Porque eu tenho hipotireoidismo e eu sei o que é que a gente sente quando a gente está descontrolada. Sim, né? Quando não está em equilíbrio, Em equilíbrio. Isso é verdade. Muito se discute porque a princípio a pessoa acha que é depressão, assim como você estava falando no comecinho. E aí a pessoa, ela procura muitas vezes um psiquiatra e esquece muitas vezes de ver a parte hormonal, que é essencial no dia de hoje. Então as pessoas hoje, elas esquecem um pouquinho o funcionamento da parte hormonal, que é o hormônio, que é o que vai fazer a gente funcionar legal, deixar o organismo em equilíbrio para que a gente tenha, na verdade, uma boa qualidade de vida e assim possa tocar a vida para frente. Perfeito. Tem muita gente também que confunde o fato de estar fora do peso. Algumas pessoas até já incorporaram a obesidade, achando que está tudo bem porque tem hipotireoidismo. Eu vou repetir, eu tenho hipotireoidismo, conheço muita gente que tem hipotireoidismo e não estou obesa. Então isso não é desculpa. Obesidade não está ligada a hipotireoidismo a longo prazo, né? Sim, se a gente considerar que esse hipotireoidismo está sendo bem tratado e bem acompanhado, é desculpa, né? Então ela vai estar arrumando um motivo para colocar essa culpa da obesidade. Então, se esse hipotireoidismo está sendo bem tratado, está sendo acompanhado de perto, então provavelmente as causas são outras, como por exemplo, rotina, né? Alimentação, atividade física, é isso que a pessoa muitas vezes tem que tomar cuidado. Perfeito. Mas vamos começar do início, tentar entender o que é essa glândula. É uma glândula tireoide? Sim, a tireoide é uma glândula, ela parece uma gravatinha borboleta, situada aqui na região do pescoço. E ela faz, na verdade, o controle do nosso metabolismo. De qual parte do corpo? De todo o corpo. Desde o fio de cabelo até a unha do pé, ela vai responder a todo o metabolismo corpóreo. Então, quando a pessoa passa por um problema de tireoide, as alterações são imensas, certo? E ela produz dois hormônios que fazem com que haja esse controle da tireoide, que é desse metabolismo em si, que é o T3 e o T4. São dois hormônios que vão fazer com que o corpo volte a funcionar e tenha esse equilíbrio metabólico para que a pessoa tenha o seu dia a dia ótimo. Perfeito. Qual é a diferença entre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo? Quando a gente fala nas alterações da tireoide, nós temos dois tipos. Então, o hipertireoidismo, que é aquele que deixa a pessoa mais agitada, ela fica mais, digamos que, incontrolável. Ela não dorme direito porque não tem sono, ela perde peso, então ela acaba sendo o contrário do que a gente estava falando no comecinho. Ela perde peso, ela muitas vezes tem problema com relação à parte cardíaca, coração, pressão, ela fica acelerada, ela não consegue se concentrar, ela tem fadiga, certo? E o hipotireoidismo já é exatamente o contrário, é uma pessoa que fica exatamente para baixo. Ela fica indisposta, ela tem indisposição, ela não tem alegria, ela não tem ânimo para fazer as coisas do dia a dia, ela não tem vontade de sair de casa muitas vezes, só quer ficar deitada, ela tem muito sono, geralmente ela ganha peso, então ela é totalmente o contrário do hipertireoidismo. E aí a gente, conhecendo o nosso corpo, já pode tentar perceber e pescar aí esses sintomas relacionados a hipo ou hipertireoidismo e procurar rápido a ajuda de um médico. E eu digo isso porque muitas vezes a gente esquece que pode ser isso e arrasta sintomas extremamente desagradáveis. Aliás, eu conheço bem os dois. O hipotireoidismo, a princípio, parece, como o médico falou, que você está com depressão. Eu me lembro que eu tinha um sono que eu voltava para casa na hora do almoço para dormir 15 minutos para poder voltar para a TV que eu trabalhava, porque eu não aguentava ficar acordada, né? E demorei um pouquinho para descobrir que era hipotireoidismo, como acho que muita gente demora um pouquinho, pelo menos um mês, né? Sim. E a pessoa começa a ganhar peso e ela muitas vezes não percebe, né? Ela começa a achar que é sintomas de depressão, porque as pessoas ao redor dela falam, meu, você está muito para baixo, você está desanimada, está acontecendo alguma coisa. Não, e você tem vontade de chorar. Eu me lembro que eu parava o carro, às vezes, para chorar, né? E eu falava, mas isso não sou eu não sou assim. Aí que eu me liguei, falei, melhor eu ver
ver um médico para ver o que está acontecendo. E graças a Deus o médico falou, vamos fazer os exames hormonais. Porque eu poderia simplesmente ter ido num psiquiatra e ele ter falado, vamos tratar essa depressão. Exatamente, né? Então, exatamente. vamos pesquisar antes de começar o tratamento. E o hipertiroidismo, eu experimentei quando eu tive aquele problema aqui no ar, porque eu tive uma crise tireotóxica, né? Eu tomei uma medicação extremamente alta, então do hipotiroidismo, por um erro da farmácia, eu acabei tomando... Excesso. Nossa, 1000 vezes mais. Então, aí fiquei trelelé da cuca, porque aí você, como você disse, você não consegue falar, não consegue raciocinar, tem problemas cardíacos, por isso que eu infartei. É uma complicação geral, quer dizer, o hipertiroidismo é mais perigoso que o hipotiroidismo. Digamos que no momento de controle, né, quando a gente quer controlar, se a gente for ver os riscos, né, e pensar que o risco cardíaco no hiper é muito mais comum do que no hipo, acaba sendo mais agravado. Então, o hipertiroidismo acaba sendo um pouquinho mais complicado, né, devido aos problemas que ele pode acarretar no futuro. Já o hipotiroidismo já é a falta do hormônio, então a gente entra com a parte hormonal, porém na dose correta, senão acaba tendo um hipertiroidismo medicamentoso, que foi o que aconteceu com você, Cláudia. E aí acaba tendo todos os efeitos colaterais também. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas o hiper acaba sendo um pouquinho mais delicado da gente tratar. Bom, então a gente entendendo um pouquinho tudo isso, a gente já fica atento e entendendo a importância da nossa tireoide. Sim. Eu tenho visto, doutor, isso com frequência, porque eu sou xereta. Eu gosto de ver tudo que os meus amigos tomam, tudo que todo mundo passa no médico toma. Que tem uma turma aí tomando hormônio tiroidiano sem ter hipotiroidismo. E aí, com a intenção de acelerar o metabolismo para emagrecer. Principalmente o uso da triidotironina, que é o T3, né? Isso pode provocar um hipotiroidismo em quem não tem nenhum problema na tireoide? Olha, não tem nenhum trabalho que comprove isso, tá? Esse tratamento ao qual você se refere, que a gente utiliza hormônios da tireoide para a pessoa ter a perda de peso para acelerar o metabolismo, a gente chama de off-label. Ele não é cadastrado ou então registrado através de um trabalho científico comprovando tal eficácia. Até porque os efeitos colaterais também não são comprovados. Então, como, por exemplo, causar um hipotireoidismo futuro, não se sabe. Mas existe mesmo esse tratamento, as pessoas costumam fazer. Geralmente, quando nós fazemos esse tipo de tratamento é a curto prazo, mas sempre acompanhando com os exames e vendo como é a evolução do paciente. Porque a tireoide é coisa séria, né? Sim, com certeza. A gente tem perguntas, né? Temos, inclusive, a possibilidade de receber a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 45 18 40, tá bom? Mas vamos começar pelas perguntas que vão para a tela. Vamos conferir. A primeira é da Adriana Nunes, ponto 31 do Instagram. Quais os sintomas? Ela quer saber quais os sintomas, eu acho que da tireoide desregulada, né? Certo. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho tireoide. Graças a Deus, todo mundo tem, né? Graças a Deus. Na verdade, se a gente for ver, analisar assim, de um ponto mais específico, se os sintomas forem mais puxados para o hipotireoidismo, a pessoa desenvolve muito ganho de peso, frequentemente, preguiça, falta de ânimo, alteração de sono, queda de cabelo, unha quebradiça, isso é o que acaba causando com mais frequência. Já se for o hipertireoidismo, que é uma tireoide mais, digamos que acelerada, ela vai causar aumento de pressão, a pessoa fica inquieta, ela fica irritada, mudança de humor, também pode causar queda de cabelo e unhas quebradiças, costuma muitas vezes soltar o intestino, tá certo? Então, esse tipo de coisa já é mais relacionado ao hipertireoidismo. Ok. Próxima pergunta, então, é da Malu Lara 15. Doutor, eu tirei a tireoide faz 7 meses e tomo Puran T4, 125 miligramas. É miligramas ou microgramas? Microgramas. Microgramas. Foi esse o meu erro. Isso é bem sério. E é bom a gente decorar. A gente que tem hipotiroidismo, é microgramas, nunca miligramas, tá? Então, 125 microgramas. Sinto um tipo de alergia, coça o ouvido, cabeça, corpo e olhos secos. Também me incomoda. É normal? Obrigada pela atenção, estarei ligadinha. Na verdade, assim, retomando o que você está falando, né? Então, miligramas e microgramas, a diferença é só de 100 vezes. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mil? 1000 vezes. Desculpa, 1000 vezes. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a dosagem acaba sendo muito elevada. E os efeitos colaterais acabam vindo juntos, certo?
Já com relação à parte de alergia, muitas vezes a gente tem que ver qual é a marca do medicamento. Às vezes ela se adapta a uma marca ou outra. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer é substituir ou então trocar a marca do medicamento e ver como que ela se adapta. Porque tem vários, né? Tem T4. Mesmo o T4 sendo uma molécula que ela já é específica, muitas vezes a mudança no formato da molécula faz com que cause alguma alergia ou então alguma sensação ruim. Isso varia de marca para marca. Então ela pode trocar Pode o Puram pelo Synthroid, pelo Eutirox. Exatamente. No entanto, que quem já usa, por exemplo, uma marca X e ela substitui pela mesma dosagem por uma outra marca, às vezes não se adapta bem. Então, testar aí alguma coisa diferente. Vamos para a próxima. Mas tomando remédio comercial da farmácia não vai ter esse perigo da dosagem, viu, gente? O perigo da dosagem é na prescrição e depois na manipulação desse remédio. Próximo, nódulos na tireoide pode virar câncer? É uma coisa que a gente tem que acompanhar, tá? Então, quando a gente fala em nódulos da tireoide, uma das coisas que nós fazemos é acompanhar não só a evolução, mas também como ele se apresenta, tá? A tireoide é uma glândula que está 24 horas em atividade. Então, aparecer cistos ou nódulos, o que difere um do outro, né? O cistinho, ele é líquido dentro, como se fosse uma bexiguinha, enquanto o nódulo é uma bolinha durinha. Então, o fato de se aparecer cistos ou nódulos, ele é comum. O que vai fazer a diferença é a característica dele e como ele tem evoluído. Então, quando a gente faz um exame de ultrassom, que é o exame de imagem, a gente tem que ver qual é a característica. Se ele é regular, se ele tem o formato, o tamanho, se ele tem calcificação. Tudo isso entra numa classificação para que a gente possa ter, pelo menos, uma ideia de se ele tem a potencialidade de virar um câncer ou não. Na dúvida, a gente sempre faz a biópsia. Perfeito. Próxima pergunta. É da Meg Golaro Marinês. Fiquei bem acima do peso depois que tive o hipotireoidismo. Tomo medicação, mas não consigo emagrecer. Será que tem como acelerar o meu metabolismo com suplementação de hormônios? Quando a gente fala em hormônios, tem que ver que tipo de hormônio que ela está se referindo. Posso aumentar ainda mais o hormônio da tireoide? É complicado porque acaba bagunçando muito o metabolismo. Como todo o corpo, todas as células do nosso organismo respondem aos hormônios da tireoide, então nós temos que tomar muito cuidado. Outros hormônios que as pessoas acabam utilizando são hormônios derivados da testosterona, que é o que se utiliza muito em academia. O pessoal chama de bomba, certo? Então, esses aí, a gente sabe que eles causam os efeitos benéficos, como ganho de massa muscular, aceleramento de perda de peso, tira com certeza aquela gordurinha que está difícil sair, mas tudo tem um efeito colateral. Então, se por algum acaso quiser ter contato ou quiser saber mais sobre isso, com certeza procure um médico ou um especialista nisso, porque isso é muito perigoso. Brincar com hormônio, eu acho uma brincadeira arriscada, né? Você está falando da testosterona, eu conheço gente que com testosterona acabou inchando um pouco mais, ficando grande, né? Ficando musculosa. E se for na dosagem errada, aí a mulher fica com voz de homem, pode dar acne, perder cabelo. Sim. E por aí vai. Sempre com médico, sempre direitinho. Agora, por exemplo, ela está falando que ela está tomando medicação. Tem que ver sempre se os índices estão normalizados, né? Se a dosagem está ok, se está batendo exatamente com o que ela está necessitando. Se não, tem que fazer o reajuste. Do contrário, se tiver, temos que procurar alguma outra causa. Alimentação, rotina, atividade física ou alguma outra disfunção hormonal que poderia estar acontecendo. E o exame para a gente ver se a tireoide está equilibrada ou não é tão rapidinho, né? O exame de sangue, eu faço a cada 3 meses. Não precisa nem estar em jejum. Não precisa nem estar em jejum. Então, vai lá ver. Vamos para a próxima. Couto Rosana, sobre o tratamento de iodoterapia e seus efeitos colaterais em quem já fez tireoidectomia total. Tireoidectomia total é quando a gente retira totalmente a tireoide, tá? Por algum motivo. Então, a iodoterapia, para quem já fez a retirada da tireoide, ela já não tem mais uma eficácia em tireoide, porque a pessoa não tem, certo? Só que o iodo é um mineral que é utilizado em outras glândulas, como, por exemplo, ovário, próstata, pele. Então, o fato de se fazer suplementação com iodo acaba sendo benéfico para o restante do organismo, mesmo que a pessoa não tenha mais a tireoide. No caso dela se ter a tireoide, ela acaba sendo, digamos que, benéfica, porque a tireoide, os hormônios, tanto T3 e o T4, eles advêm do iodo. Então, ele acaba sendo benéfico exatamente porque é a matéria-prima para se fazer os hormônios da tireoide. Ok. Bom, a gente tem mais perguntas, tem as suas também que estão chegando pelo WhatsApp. Eu vou te pedir 2 minutinhos, doutor, e eu volto aqui para a gente continuar respondendo. Vamos continuar aqui com o doutor Matheus San Romão, falando sobre os problemas da tireoide. Já respondemos bastante perguntas que vieram no Instagram. Podemos passar pelo WhatsApp? Tem na tela ou no meu celular? No meu celular. Então, vamos lá. Vamos passar já para o WhatsApp.
Cláudia, Mas eu agradeço a turma que participou pelo Instagram. Só uma Diga, doutor. observação, né? Então, a pessoa tinha perguntado pra gente, não me recordo o nome, a gente tem que tomar cuidado porque suplementação com iodo é uma coisa. Iodoterapia, que é aquele iodo que é para tratamento de hipertiroidismo, que fica muito acelerado, é outro. Então, esse iodo é um iodo radioativo, o qual a gente tem que tomar cuidado. Então, só não confundir os dois iodos. Tem o iodo que a gente usa para suplementação e tem o iodo que a gente usa para tratamento. Tá, o para tratamento é perigoso? O para tratamento acaba tendo efeitos colaterais. Então, não só ele acaba atingindo a tireoide, né? Que é a maior captação, mas em muitas vezes mulheres jovens a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode causar algum efeito colateral ovariano no ovário e ela pode correr o risco de ficar infértil. Então é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Olha lá, a seriedade. Boa tarde, Beth de Vila Velha, Espírito Santo. Só através de exames que consegue ver se tem tireoide? Sim, as alterações tiroidianas a gente pode ver... Todo mundo tem tireoide? Todo mundo tem tireoide. A não ser quem tenha tirado a tireoide numa cirurgia. Sim. Tá. Mas Então, se tiver algum problema na tireoide? O problema é da tireoide, para a gente confirmar só através de exames laboratoriais. A gente tem os sintomas que a gente pode suspeitar, como, por exemplo, ganho de peso no caso de hipotireoidismo, a unha quebradiça, o cabelo caindo, histórico familiar, isso também pode mostrar para a gente uma suspeita, mas a confirmação é só através do exame de laboratório. Ok. Boa tarde, fiz ultrassom que mostrou uma fissura na tireoide. O que poderia ser essa fissura? Lua Barbosa, um beijo para você, querida. Quando a gente fala em fissura, é meio complicado porque não é tão específico numa tireoide. Pode ser uma lesão. Às vezes ela teve uma tireoidite ou então ela tem algum problema tireoideu que pode vir a se manifestar mais para frente, como, por exemplo, anticorpos contra a tireoide. Nem sempre todas as pessoas que têm o anticorpo, ela vai ter o problema de tireoide, mas às vezes ela apresenta e isso é uma doença que pode ir acontecendo aos pouquinhos. Por isso que a gente sempre fica de olho. Ah, joia. Próxima. Boa tarde, me chamo Josi, do Paraná. É possível uma pessoa passar por hipo e hipertireoidismo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não, mas a gente pode oscilar, no caso de uma tireoidite. Uma tireoidite nada mais é do que uma inflamação da tireoide, onde ela pode ficar hipo em algumas ocasiões e, de repente, ela virar hiper. E isso acaba sendo um tratamento um pouquinho mais complicado, por quê? Porque como ela oscila, a gente dificilmente consegue entrar com a medicação no momento certo. Então, a gente tem que ficar bem de olho, fazer um acompanhamento bem mais específico e mais de perto nessa paciente. Tá, ok. Boa tarde, me chamo Thalita, moro em Belém do Pará. Estou com os sintomas de ansiedade, desânimo, fadiga, tristeza e insônia há 4 anos. Tentei descobrir por vários médicos a causa desses sentimentos. Ano passado, quando engravidei, a obstetra pediu o exame da tireoide. Aí descobri que estava alterada em uma escala de 4.0. Essa alteração pode ter refletido em tudo que sinto? Sim, se ele confirmou que veio o hipotireoidismo, com certeza. Lembrando que na gestante é um pouquinho diferente. As doses são diferentes, os parâmetros de normalidade também são diferentes. Se a mulher ela já tem um hipotireoidismo e ela acaba ficando gestante, né, ela fica grávida, a dosagem acaba mudando. Geralmente a gente dobra o valor do medicamento exatamente porque ali agora ela é digamos que um outro ser. Outros hormônios estão agindo, como progesterona, tá? E ela tem um outro serzinho ali, que é o fetinho, o bebezinho que está ali junto. Então, algumas coisas a gente acaba alterando, não só a dosagem, mas também os parâmetros de normalidade. Ótimo. Mas bom, né, que a Thalita contou um pouquinho dos sintomas dela. Você vê desânimo, ansiedade, fadiga, tristeza, insônia. Às vezes são os seus sintomas, às vezes ninguém pediu um exame da tireoide. Aí você sugere o médico, fala, doutor, vamos investigar meus hormônios tiroidianos? Sim. Tem problema não, tem? A gente fazer isso com o médico? Claro que não. Sempre então, bem-vinda. Ó, próxima. Boa tarde. Me chamo Maria de Lourdes, Vila Velha, Espírito Santo. Gostaria de saber se a hipo e o hiper podem fazer emagrecer. As duas? E se temos que tomar hormônio para sempre? O hipotireoidismo faz engordar, deixa o metabolismo lento, lentificado, então você acaba tendo ganho de peso. O hipertireoidismo já é exatamente o contrário, então você acaba ficando com o metabolismo muito acelerado e isso faz com que você perca peso, tá? Quando diagnosticado o problema de tireoide, na maioria dos casos se toma medicamento para o resto da vida. Vai depender muito da patologia, se é uma patologia autoimune, se é uma patologia como, por exemplo, uma tireoidite, isso vai variar muito do tipo de tratamento que nós vamos fazer. Legal. Agora é bom a gente falar aqui que tem gente que fala assim, queria pegar não, porque não pega, porque não é doença que contagia.
mas queria ter hipertireoidismo para ficar magra. Gente, nunca é um perigo, né? Péssimo. Você pode ter problema cardíaco, você pode ter problema sério. Então, não, de jeito nenhum. O ideal é a gente estar com a tireoide equilibrada, tá certo, doutor? Com certeza. E outra coisa, também não vamos fazer drama com remédio de uso contínuo. Falar, ai, mas para sempre eu vou ter que tomar esse remédio. E daí? O que eu tomo é até docinho. Eu tomo dormindo, assim, quando eu abro o primeiro olharzinho, assim, 5h30, 6 da manhã, já tomo, porque tem que tomar em jejum, espero para tomar o café da manhã e tá tudo certo. Não vamos fazer da vida um drama, porque não precisa. A pessoa vai ver que o fato de tomar medicamento e os efeitos colaterais que podem ocorrer se ela não tomar, ela vai falar que realmente tomar o medicamento com certeza. não é quase nada. Temos mais na tela, vamos para a tela então. Vamos conferir a próxima pergunta. Ponce. Meu marido e suas irmãs tiveram câncer de tireoide. Qual precaução posso tomar em relação aos meus filhos? Tenho um casal de 19 e 20 anos. Olha, a precaução que a gente faz é sempre os exames de rotina, pelo menos uma vez ao ano, no caso das mulheres, ginecologista, no caso do homem, o urologista ou o clínico, que também pode ser feitos esses exames de rotina, tá? Do contrário, eu gosto muito de um endocrinologista, quero fazer o acompanhamento, também está indicado. Então, a gente também faz os exames de rotina para ver como está essa evolução. Não é porque pai ou mãe tiveram câncer de tireoide que o filho ou a filha vai ter também. Mas é sempre bom a gente ficar de olho exatamente porque tem histórico genético. Ok. Vamos para a próxima pergunta? Vai lá na tela. Couto Rosana, minha médica disse que minha tireoide é muito ativa, tem alguns nódulos nela. Será que é por isso que as minhas unhas quebram tanto? Olha, o fato de se ter nódulo não está ligado com a alteração da tireoide. Então, muitas vezes a pessoa tem nódulo e a tireoide funciona normal. E vice-versa. Às vezes a tireoide não funciona legal e ela não tem nódulo. Então, não é uma coisa que tem que estar presente em ambos os casos. Muitas vezes a pessoa tem nódulos da tireoide, a tireoide funciona normalmente e a causa de quebra de unhas ou de cabelo caindo pode ser uma outra que é muito, muito comum, que é o efeito do cortisol, que é do estresse. Então, hoje em dia, as pessoas estressadas, que dormem pouco, isso também pode fazer com que tenha alguns sintomas que confundem com alterações de tireoide. Por exemplo, queda de cabelo, ganho de peso, a unha fica quebradiça, a pele ressecada, isso também pode causar. Perfeito, ela está falando que a tireoide dela é muito ativa, então... No caso dela ser ativa, teria que ver se é ativo. Se é um ativo que ela fala porque tem muito hormônio, e aí causaria um hipertireoidismo, isso seria resultado de uns efeitos colaterais, com certeza. Ou o ativo que ela fala seria só o ativo pelo fato de ela ser mais ligada, então ser uma pessoa mais ativa. Então tem que ver qual é o termo que foi utilizado. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Doçuras da Di. Meu esposo foi diagnosticado com câncer de tireoide, com metástase para os linfonodos, fez a cirurgia e o esvaziamento do lado esquerdo. Quais as chances de voltar? Hoje em dia a gente sabe que após o tratamento cirúrgico, a gente só se fala em cura após 5 anos de acompanhamento, tá? Então, quando nós falamos em um tratamento, tanto com tireoidectomia total, que é a retirada total da tireoide, ou parcial, com acometimento de linfonodos, que acaba sendo um pouquinho mais grave, nós temos que fazer o acompanhamento pelo menos por 5 anos, com os exames em dia, exatamente para a gente poder falar em cura. Do contrário, as chances de recidiva, de voltar, elas existem, mas com acompanhamento a gente sempre está muito preparado. Tamo junto, vai dar tudo certo. Tem que fazer acompanhamento direitinho. Doutor Matheus Salomão, muito obrigada. Foi um prazer. Olha, eu vou passar o site, você pode entrar para tirar mais informações, entrar em contato, www.drmateus, com TH, Sanromão, tudo junto, mateussanromão.com.br. No Instagram, drmateussanromão. E o telefone é o 11 3132 3437 e tem o WhatsApp 11 98778 4309. Tá aí no seu vídeo, 11 98778 4309. Aproveite. Até a próxima, viu? Foi muito bom conversar contigo. Sempre bom. E aprender. Obrigado. Mais, e mais, e mais, e mais. E a gente vai aprendendo.